e de produção, impostos e remuneração do capital dos acionistas. Franquia. Franquia é o limite de participação segurada dos prejuízos resultantes de cada sinistro. O segurado tem que arcar com seu valor cada vez que ocorre sinistro. Assim, ele acaba evitando que o seguro seja acionado nos casos mais simples. Ou seja, de novo, vou dar o exemplo do veículo. Você bate o seu veículo de forma parcial, e aí o valor do veículo, desse valor, dessa despesa, incorre em R$6.000. Então, você vai lá, qual é a franquia? Então, aquela franquia, muitas vezes, está expresso lá na pólice. Então, a franquia pode ser 2.000. Então, dos 6.000, que você tem que pagar lá, a seguradora vai pagar 4, mas você é obrigado a pagar uma franquia de 2.000. Isso é que chama de franquia. Mas no caso de sinistro total, não existe franquia. O normal é isso, nesse contexto. Fundamentos técnicos do seguro. Como vimos, as características que são essenciais em qualquer contrato do seguro são mutualismo, incerteza e previdência. Principais finalidades do seguro: transferir o risco de um indivíduo para um grupo, compartilhar perdas em base equitativa para todos os membros do grupo. Ou seja, você, quando faz uma pólice, você contrata um seguro, você está falando, você está passando um grupo. Só que o grupo, por isso você tem que pensar qual é a seguradora, qual é o nome da seguradora. Vamos falar aqui, nós que não temos preocupação com problema de propaganda, a seguradora Bradesco é um nome famoso. Porto Seguro também, é um dos mais velhos do Brasil. Por aí afora. O Banco do Brasil também vende seguradora do Banco do Brasil, mas ela não tem seguro. Eles têm a empresa dessa área, mas eles contratam as seguradoras para fazer parte desse consórcio deles. Então, os fundamentos técnicos do seguro são os princípios que dão embasamento para a validade do seguro. São eles: o princípio do mutualismo, já falado em cima, a lei dos grandes números, a pulverização dos riscos, princípio da boa-fé, cálculo das probabilidades, princípio de seleção, homogeneidade dos expostos. Então, pessoal, são princípios que devem ser regidos à estrutura do seguro. Então, vamos falar um pouquinho desses princípios. Princípio do mutualismo: formação de um grupo de pessoas com interesse em comum constituindo uma reserva econômica para dividir um risco de um acontecimento não previsto. O caso seguro de vida, seguro de veículos, de bens. Cálculo das probabilidades: meio de prever, quando aplicado ao seguro, a ocorrência de sinistro por meio de estatísticas de numerosos casos análogos e reduzir daí as causas e efeitos que possam influir sobre o sinistro do objeto segurado, mas o preço do risco assumido. É por intermédio do cálculo das probabilidades aplicado aos eventos e fenômenos da vida prática que o segurador pode suprimir até certo ponto os efeitos do acaso. Ou seja, esses cálculos da probabilidade dão um estudo para as seguradoras basear que aquela área pode se trabalhar. Tempos atrás, eu vi falar que estava havendo muito roubo de caminhonetes a diesel. Então, a seguradora deram uma parada de segurar, porque estava havendo assim, como se fosse os proprietários do veículo não estavam preocupados em dar uma certa segurança para a seguradora. Estava havendo muito roubo. Então, eles têm essa preocupação também. Lei dos grandes números: dada uma amostra de observação independente e identicamente distribuídas em uma variável aleatória, a média da amostra tende a se igualar à média da população, na medida que o número de observações aumenta. Ou seja, quanto maior a minha amostra, mais próximo do resultado real tem o valor da amostra. Então, dentro desse contexto dos princípios do seguro, nós temos a lei dos grandes números. A lei dos grandes números, ainda seguindo, nós temos o Código de Linguagem de Programação em R, para aprovar a lei dos grandes números. Anexo: 2 exemplos: lançamento de uma moeda, função sorteio, lançamento de um dado, função dado. Princípio da seleção: método pelo qual o segurador irá recolher risco e os segurados que irá aceitar. Homogeneidade dos expostos ao risco: a característica da similaridade que um conjunto apresenta permite estudos mais apurados sobre o seu comportamento. Então, a homogeneidade
as pessoas que vão ser fazer seguro, você tem essas semelhanças, pulverização dos riscos, a distribuição do seguro por um grande número de seguradoras, de modo que o risco assim disseminado não venha a constituir, por maior que seja sua importância, perigo iminente para a estabilidade da carteira. O que é pulverização do risco, em outras palavras? Quando a seguradora depara com um seguro muito grande, um seguro muito grande, ela não quer correr o risco de ficar com esse fato sozinha. Então, ela coloca parceiras, outras seguradoras, para dividir o risco. Então, ela assina a pólice total, mas coloca outras seguradoras, Bradesco, Seguro, Banco do Brasil, coisa assim, seguradora de Itaú, é assim. Então, essa chama de pulverização de risco. No caso de vamos dar um exemplo de uma coisa muito grande. Na época da construção da hidrelétrica do Lajeado aqui, então, fiquei sabendo que dessa história, dessa pulverização de seguradoras, ou seja, de risco, ou seja, de colocar mais pessoas envolvidas. Ela não vai ganhar os prêmios de uma vez, mas, em contrapartida, o risco dela é menor. Se der uma crise, uma daquelas grandes turmidas, das 10 turmidas da hidrelétrica do Lajeado acontecer, ela não quebra. E o princípio da boa-fé. Tanto a seguradora quanto o segurado devem, durante a emissão da apólice, manter clareza no que diz respeito às informações sobre as informações que podem agravar o risco. Se houver tal omissão, o princípio da boa-fé é violado. Ou seja, quando você está fazendo a apólice de seguro, o contato da apólice de seguro, você não pode colocar nenhum dado verídico, sob pena de você violar o princípio da boa-fé. Não pode jamais. Então, esse é um caso seríssimo que tem que ser feito. Tem que pensar, tem que colocar os reais dados, tem que ter realmente essa parceria, porque a seguradora também é uma parceira sua. Se de repente seu carro capota, se de repente o carro é roubado, você tem um outro veículo à sua disposição. Eu gosto de falar que eu faço seguro para não usar o seguro, só gasto, porque o mesmo que é muito complicado você ter um acidente. Quando você tem um acidente, você não quer pensar em ter jamais um acidente, como eu já tive na minha vida. Portanto, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Então, eu vou postar, e amanhã, a partir de amanhã, vocês podem, amanhã ou depois, vocês pensam quando é que dia que vocês vão querer trabalhar. É um final de semana todo para trabalhar essa aula aí. Valeu, muito bom, muito obrigado, e bons estudos de noção de atuária, e principalmente seguros e os seus fundamentos.